O autodenominado documentário Democracia em Vertigem foi indicado ao Oscar. A Academia anunciou os nomes nesta segunda-feira. Democracia em Vertigem é mais uma peça de propaganda da ampla e sofisticada campanha internacional do PT para enganar estrangeiros a respeito do impeachment de Dilma e da prisão de Lula. Confira os principais erros do autodenominado documentário. O filme abre com imagens gravadas no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em abril de 2018. Fica claro por que Lula desafiou por 2 noites seguidas a ordem de prisão, para gravar imagens bonitas para esquerdistas estrangeiros. No começo do filme, a narradora resume a história do Brasil em poucas frases. Diz que a democracia voltou após 21 anos de ditadura, omitindo o papel de Dilma Rousseff, que atuou para transformar a ditadura de direita em ditadura de esquerda. Depois diz: aqui estamos com uma presidente destituída, um ex-presidente preso e o país avançando rapidamente ao seu passado autoritário. Na verdade, Dilma foi demitida por um mecanismo democrático, o impeachment, e Lula foi preso pelo fato de que cometeu crimes. Nos países ditatoriais, aí sim é inconcebível derrubar líderes ou prendê-los, exceto por golpes armados. Lula aparece liderando as greves do ABC. A autora omite o depoimento de Romeu Tuma Júnior, que contou que Lula era um agente duplo, que passava informações privilegiadas ao delegado Romeu Tuma sobre movimentações dos sindicalistas e fazia o jogo das montadoras. Também omitiu o relato de Emílio Odebrecht, que contou em delação premiada que Lula, já no fim dos anos 70, o ajudou a ter uma relação diferenciada com os sindicatos. Sem citar nenhuma fonte, Petra Costa disse lembrar do medo de não deixarem Lula tomar posse. Na verdade, FHC coordenou um amplo processo de transição, inclusive lançando esforços para que Lula visitasse George W. Bush antes mesmo da posse. A história é contada com detalhes no livro 18 Dias, de Matthias Spector. A visita de Lula à Casa Branca ajudou a acalmar os mercados. Foi nessa ocasião que Lula usou um broche do PT para encontrar Bush. O americano estranhou, pensando que o novo líder usaria a bandeira do Brasil. Lula toma posse e, na voz da narradora, em pouco tempo estoura o mensalão. Seu partido é acusado de comprar votos. O texto está na voz passiva, o partido é acusado. O PT não parece ter feito nada. Roberto Jefferson não aparece, nem Delúbio Soares, nem Joaquim Barbosa. O texto do documentário em seguida diz: cotados para sucessores de Lula, os ministros Dirceu e Palocci renunciam. É uma contração enganosa. Dirceu saiu do governo em junho de 2005, Palocci apenas em março de 2006. Palocci, aliás, saiu por causa do caso Francenildo, mas Petra Costa, que entrevistou algumas pessoas comuns e humildes para o seu filme, não ouviu o caseiro. A descoberta do pré-sal logo se revelaria uma maldição, diz a narradora. Novamente, o PT é sujeito passivo das circunstâncias em vez de autor da praga. Petra e outros petistas celebram na Avenida Paulista a eleição de Dilma em 2010. Tudo indica ter sido uma eleição tranquila. Erenice Guerra não é citada. A narração dá a entender que Temer aguardava sua vez de governar já na posse de 2011. Não explica por que, em 2014, Dilma decidiu repetir a chapa com ele, em vez de usar sua suposta popularidade para lançar uma chapa puro sangue e descartar o PMDB. O documentário também não cita o momento em que Dilma entregou a articulação política a Temer, em abril de 2015. Começam os protestos de 2013. Na narrativa, as ruas acordam após 20 anos, sendo que até lá o sistema permaneceria intacto. É uma contradição grave, já que essas frases significam que as 3 eleições anteriores, vencidas pelo PT, tão celebradas pelos protagonistas e autores do filme, não significaram nada, nem as multidões celebrando a posse de Lula em janeiro de 2003. A narradora diz que a Lava Jato prendeu várias pessoas, incluindo membros do PT. As imagens mostram Renato Duque e Alberto Youssef sem legendas. O espectador estrangeiro, que não sabe quem são essas pessoas, pode entender que eles são petistas. Não são. A narradora diz que muitos culpam Dilma por não interferir nas investigações
Ela não diz quem são esses muitos, mas a afirmação é falsa. Para citar um exemplo, delação premiada de Diogo Ferreira, braço direito do senador Delcídio do Amaral, confirmou a estratégia de nomear Marcelo Navarro ao STJ para proteger Marcelo Odebrecht. Delcídio era líder do governo Dilma no Senado. Foi só depois do impeachment de Dilma que o próprio Marcelo Odebrecht fez também sua delação. O documentário afirma que Aécio começa a pedir o impeachment de Dilma depois da auditoria das urnas. É falso. A auditoria foi realizada em outubro de 2015. Em março de 2016, em protesto pelo impeachment, Aécio ainda dizia haver 3 caminhos para Dilma, incluindo a renúncia e a cassação pelo TSE. Na Avenida Paulista, naquele mesmo dia, Aécio e Alckmin foram vaiados, precisamente por terem se omitido ao longo de quase todo o processo para tirar Dilma. Criticando a condução coercitiva, a narradora afirma que Lula nunca se negou a depor. É falso. Em fevereiro de 2017, a defesa de Lula impetrou habeas corpus para não prestar depoimento ao Ministério Público de São Paulo na investigação sobre o triplex. Lula está no Alvorada em 16 de março de 2016, quando avisa a alguém, provavelmente Jacques Wagner, que será ministro da Casa Civil. Está mais do que claro, até na narrativa do documentário, que ele faz isso para evitar ser preso. Janaína Pascoal faz seu famoso discurso contra a República da Cobra. Ela fazia referência a Lula. Foi ele próprio quem se chamou de jararaca no dia da condução coercitiva, no mês anterior. Sem essa referência, o estrangeiro que assiste ao discurso de Janaína não entende parte importante da história. Petra Costa, falando do processo de impeachment, diz que, pela primeira vez em mais de 20 anos, a população prestava atenção no que acontecia no Congresso. É como se o Mensalão e todas as outras CPIs jamais tivessem acontecido. Com uma trilha sonora sinistra, Henrique Meirelles aparece como uma grande novidade, formando parte do novo governo Temer. Meirelles foi presidente do Banco Central do primeiro ao último dia do governo Lula. Como 13 de cada 13 petistas, Petra Costa omite um trecho importante da famosa conversa entre Romero Jucá e Sérgio Machado. O Michel assume, faz um acordo, protege o Lula, todo mundo. Lula conta da dificuldade de fazer a revolução com liberdade de imprensa e com o Congresso funcionando plenamente. Ou seja, características da democracia são apenas obstáculos. É também um assinte dizer que o Congresso funcionava plenamente em época de Mensalão e Petrolão. A narração lamenta o perigo à democracia pelo fato de que o partido da autora perdeu as eleições e de que vários bandidos, incluindo Eduardo Cunha, foram presos. Curiosamente, o povo nas ruas tem ampla participação em todos os lados, o que parece ser justamente democracia. Crítica de PowerPoints, Petra Costa termina sua peça de propaganda com um slide. Ambas as frases mostram a força da democracia